Falar com o Leonardo Santana, especialista em segurança pública, vai bater um papo com a gente aqui ao vivo no Poder Expresso. Leonardo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gels, boa tarde aos nossos telespectadores. Leonardo, a discussão é até que ponto a segurança pública deve ter uma condução unificada em caráter nacional ou deve ser atribuição exclusiva dos estados? Polícias militares, polícias civis, são responsabilidade dos governadores, por exemplo, de onde tem vindo a principal oposição a essa PEC que coloca uma espécie de SUS da segurança pública. Queria saber se nesse projeto estão contempladas as devidas diferenciações, o que é para ser cuidado pelo Estado fica sob responsabilidade do Estado, que deve ficar com o governo federal, deve subir para a responsabilidade do governo federal. Está tudo isso contemplado ali? Como você avalia a discussão e esse projeto? Bom, Jesus, a gente ainda está muito longe de conseguir contemplar tudo isso. Nós temos posições que são legítimas dos governadores, porque nós temos estados no Brasil em que a segurança pública ela precisa ser feita de barco. Temos outros estados no Brasil em que segurança pública você precisa de búfalo para poder, né, sair de um local para o outro, mesmo que algumas das pessoas, alguns dos telespectadores que nos estejam vendo agora, achem que isso não acontece. Acontece sim, existem espaços onde não é possível fazer um patrulhamento que não com alguns equipamentos especiais, até com o uso desses animais, enfim, tudo isso precisa ser levado em consideração com a multiplicidade de culturas, a multiplicidade de problemas que nós temos no nosso país, enfim. Por isso, a gente entende que alguns governadores têm sido tão incisivos quando se deseja tratar de uma maneira única todos os quesitos de segurança pública. É claro que quando se fala, por exemplo, do investimento que vai ser destinado para um estado ou outro, da divisão do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é algo que também foi discutido, aí sim a gente pode observar que todo aquele poder financeiro ele pode ser distribuído. Mas agora, quando se trata da peculiaridade de cada um desses locais, aí sim nós percebemos que isso causa um desconforto em quem governa cada um dos nossos estados. Leonardo, a ideia é colocar na Constituição, no texto constitucional, o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Vai ter representantes do governo federal, estados, Distrito Federal, municípios e sociedade civil. Ou seja, sociedade civil participando mais ativamente das discussões referentes à segurança pública. Queria que você explicasse para a gente os prós e contras dessa previsão. Olha, quando a gente fala de sociedade civil, a gente vê um avanço, principalmente porque nós, enquanto cidadãos, somos os principais atores da segurança pública, diferentemente do que se discute e nos discursos, eu sinceramente ouvi muito pouco, né, acerca do cidadão. Afinal, eu, você e quem está nos vendo agora é que precisa de uma segurança pública de qualidade. Eu preciso que as pessoas entendam o meu problema e saibam como lidar com ele. Então, em um primeiro instante, nós percebemos que a presença da segurança pública para que o cidadão possa opinar, isso é fundamental, é algo que o Brasil já deveria ter feito há muito tempo e acuso, né, eu até me arvoro a dizer que nós ainda não temos toda a maturidade necessária para esse tipo de discussão. E falo isso por quê? Porque é importante que a comunidade ela seja reeducada, ou seja educada para aprender a falar sobre isso, a aprender a questionar, por exemplo, para onde vai o investimento da segurança pública no seu estado, em alguns momentos no seu município, para que ela consiga entender por que algumas coisas carecem de um investimento muito alto. Ela precisa entender que, por exemplo, se nós estamos aqui ao lado de uma edificação, uma construção civil, a população não sabe que na construção civil, se eu tenho ali um trabalhador sem capacete, sem uma bota adequada, nós temos aquela obra embargada, nós temos aquele prédio, aquela casa
com a sua continuidade interrompida. Agora, para um profissional de segurança pública, a comunidade não sabe que nem a bota que ele utiliza, ela tem um parâmetro para ser adquirida, para ser comprada. A comunidade não sabe que o veículo utilizado, por exemplo, para as instituições de segurança é aquele veículo comum onde se coloca, em muitos dos estados, é claro, um adesivo, se coloca uma sirene, se coloca ali, não é? Uma iluminação diferenciada, e isso é entregue como se fosse um veículo de segurança pública. Isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira, além de outros investimentos que têm que ser feitos em capacitação, em treinamento, e isso tudo a comunidade ela precisa saber, ela precisa entender, ela precisa estar a par para que ela possa fazer uma discussão de qualidade. E é importante, Jesus, que a gente também mencione que nós temos, em alguns instantes, grupos que se auto-intitulam conhecedores de segurança pública, mas que não estão na ponta da linha, que não estão ao lado da comunidade e que apresentam legitimidade em algumas discussões, levando questões que são muito importantes da proteção pessoal, proteção patrimonial, para um outro lado, que é o lado político. Isso nós também temos que ter ciência de como evitar. Exatamente por isso que eu te perguntei, porque a gente sabe que a participação da comunidade, da sociedade, é claro que ela é útil, é importante, mas quais setores da sociedade civil deveriam participar ou devem participar dessa discussão, deixando a política de lado, né? Porque a gente vê muitas vezes a pessoa se apresentando como especialista em segurança pública, e qual é a experiência de fato que tem essa pessoa com segurança pública, né? Eu acho que você já fez essa reflexão. Olha, é algo que tem sido tomado, é um espaço que tem sido tomado, é um vácuo que tem sido preenchido e, em diversas circunstâncias, preenchido com uma vertente que não tem nada a ver com a minha proteção, não tem nada a ver com a sua proteção, não tem a ver com o destino dos investimentos para situações que realmente incomodam o cidadão. Então, por isso que eu falo desse processo, né, de educação, desse processo em alguns momentos de reeducação, de filtragem, para que o investimento que vai ser feito, por exemplo, pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, né, que é algo que foi comentado, né, o Fundo Penitenciário Nacional, que é algo que também precisa ser comentado, enfim. Então, separar o joio do trigo, separar o que é correto, o que é adequado, o que é necessário do que é politicamente aceitável, precisa de uma discussão bem mais ampla, precisa da comunidade ciente do que vai acontecer a partir desse momento, até porque vão ser colocadas ali alguns cenários, algumas situações que vão ser incorporadas diretamente na Constituição. Então, a discussão ela é muito ampla. Hoje, o que se coloca nesse sentido também já envolve as guardas civis municipais, envolve outras instâncias, e nós já tivemos cenários onde se acreditava que, por exemplo, um projeto, a partir de um dinheiro que é colocado pelo governo, né, ele poderia sim ter sido colocado em prática, mas imagine, e aí é bom que a gente informe para quem nos vê nesse momento, que estados, municípios, em algumas circunstâncias, sequer sabiam como compor esse projeto e o dinheiro era perdido, o dinheiro ele era devolvido e não era utilizado para benefício da população. Então hoje a gente tem muitas vantagens, hoje a gente tem muitas novas oportunidades de solucionar cenários de segurança pública com inteligência artificial, cenários de segurança pública utilizando tecnologia, e isso também precisa fazer parte do que a comunidade tem que saber para que nós entendamos para onde vai o dinheiro dos nossos impostos. Leonardo, você mencionou as guardas civis. A gente sabe que, pela Constituição, o que é responsável pela segurança pública? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Pouca gente sabe disso, mas temos a Polícia Ferroviária Federal. Já já a gente vai falar sobre isso. Polícias civis, polícias militares, Corpo de Bombeiros é responsável pela segurança pública. Curiosidade, hein? Corpo de Bombeiros responsável por segurança pública, e as polícias penais, que são as polícias responsáveis pela segurança nas casas de detenção. A Constituição diz mais adiante que os municípios podem criar guardas municipais
para proteger bens, serviços e instalações. E aqui a gente entra na discussão sobre o que pode, o que não pode, o que é obrigação da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Municipal. Por exemplo, a gente não tem em Brasília, a gente não tem aqui Guarda Municipal, mas em São Paulo existe muito essa discussão. Dizem que a única função da Guarda Municipal é ir lá e tirar o camelô das ruas, do espaço público, mas a gente vê ao mesmo tempo Guarda Civil Metropolitana realizando. Por exemplo, participaram lá do caso Vitória com cães farejadores, foram eles que encontraram o corpo da menina Vitória, da adolescente assassinada lá na Grande São Paulo. A gente vê Guarda Civil Metropolitana correndo atrás de ladrão mesmo, fazendo prisões. E a discussão agora que veio parar nessa PEC da segurança pública com a proposta de formalizar a Guarda Civil como um órgão de segurança pública. Lembrando que lá em São Paulo estão até discutindo. Teve a criação pela Câmara Municipal da Polícia Municipal em substituição à Guarda Civil Metropolitana. Isso travou ali, né, apresentaram recurso, travaram isso por meio de liminar no TJ de São Paulo, então tá parado isso no momento. Mas a questão é pacificar o tema e trazer isso para a Constituição e a Guarda Civil passa a ser uma espécie de polícia municipal de fato. Como você enxerga isso? Qual a importância da Guarda Civil? Estamos no caminho certo? O que você acha? Nós temos diversos espaços no Brasil, Jesus, que tem um contingente policial muito pequeno. Nós temos diversos rincões aí do nosso grande país que quem toma conta, quem está ali atuando, são profissionais da Guarda Municipal. Há muito já se dá atribuições diversas do que inicialmente foi proposto também para essas mesmas guardas municipais. Hoje nós não temos mais aquele mesmo camelô, e eu vou emprestar um pouquinho do seu exemplo, que nós tínhamos antes dentro do nosso país. Nós temos aquela pessoa que está ali entendendo que realiza o seu comércio, mesmo que seja um comércio irregular, para a subsistência da sua família. E esse profissional da Guarda Municipal, ele é recebido a pauladas, a pedradas, o que determina que ele tenha um equipamento diferenciado, que ele tenha um treinamento diferenciado, enfim. Nós já temos aí mais de 2 décadas em que guardas civis, que guardas municipais, independente do nome que se deseje agregar a esse profissional, realizam sim atividades de polícia, precisam sim de uma capacitação, de um treinamento e de um investimento que é completamente diferente do que tem na previsão legal. Então, a gente precisa ser bem direto. Nesse instante, não podemos mais agir com hipocrisia, não podemos mais agir como se não houvesse importância na tarefa executada por essas pessoas. Não podemos agir como se não houvesse a necessidade de um investimento. Então a vaidade ela tem que ser colocada de lado, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Principalmente quando se fala de algumas capitais, poxa, não é necessário, a polícia militar ela vai conseguir dar conta. A polícia militar ela não vai conseguir dar conta, infelizmente. São pessoas de muita competência, são pessoas de muito estudo, são pessoas que têm um conhecimento operacional e acadêmico muito elevado, mas durante aí 30, 40 anos foram instituições esvaziadas em relação ao investimento, em relação ao trabalho que realizam, e houve sim uma composição, principalmente a partir de questões salariais, ao instante que se entravam essas guardas municipais. Eram pessoas que tinham um salário mais baixo, durante alguns instantes também, não podemos deixar de falar, foram utilizados sim dentro de um contexto político e agora fazem parte de uma complementação nesse quebra-cabeça de segurança pública. Da mesma maneira que aconteceu, por exemplo, com a Polícia Penal. Antes era só a Polícia Civil que fazia um trabalho e, de repente, percebeu-se a necessidade de uma Polícia Penal. Hoje ela já está aí, já faz parte do cotidiano dessa ideia de uma segurança pública complementar e não tem mais como tirar. Da mesma maneira que já se percebeu que é necessário fazer com a segurança pública. E vamos e venhamos aqui. Nós não estamos em um país pequeno, 220 milhões de pessoas aproximadamente, o investimento que necessita ser feito e que a Polícia Municipal ou Guarda Municipal, independente do nome, já fazem parte desse cotidiano. É importante que a gente também, Jesus, fale o seguinte,
vamos tirar a guarda municipal e vamos ver qual vai ser o resultado. É nesse momento em que a gente vai perceber que eles fazem falta? Tá aí, tá lançada a reflexão. Agradeço demais, Leonardo Santana, especialista em segurança pública, pela participação aqui no Poder Expresso, que segue sempre de portas abertas para você. Até a próxima, uma ótima tarde. Muito obrigado.